Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com a nossa aula de Química, hoje a gente vai começar a falar das chamadas ligações químicas e da ligação iônica. Muito bem. Primeira coisa importante, a gente vai perceber algo muito interessante na natureza. A gente não encontra praticamente elementos químicos isolados. Tirando uma exceção, que são os chamados gases nobres, que são gases inertes, praticamente todos os outros elementos da química, elementos químicos, eles se encontram ligados uns aos outros. E essas ligações químicas entre os elementos permitem que você forme muitas substâncias. Nós temos ali em torno de 118 elementos químicos na tabela, e graças às combinações que eles fazem por meio das ligações químicas, nós temos aí milhões de substâncias diferentes. Na natureza, a gente percebe que muitas vezes a forma como esses elementos químicos se ligam faz com que eles tenham propriedades completamente diferentes, né? Muitas vezes eu tenho materiais que são feitos do mesmo elemento químico, contudo, são completamente diferentes, possuem propriedades físicas e propriedades químicas muito distintas. Um exemplo muito interessante aqui seria o diamante e a grafite. Veja só, o diamante todo mundo já viu, né? É um cristal valioso, e nós temos aqui o grafite, que é o grafite que muitas vezes você tem aí na sua lapiseira, você tem no seu lápis. Tanto grafite quanto diamante são feitos da mesma coisa, ou seja, são feitos do mesmo elemento químico, que é o carbono. O que faz com que eles sejam completamente diferentes é a forma como os átomos de carbono se ligam. A forma como os átomos de carbono se ligam no diamante é diferente da forma como os átomos de carbono se ligam na grafite. Isso, né, faz com que eu tenha substâncias completamente diferentes. Bom, como que a gente vai entender essa ideia da ligação química? Então, um fato interessante é nós observarmos que na natureza existe um grupo de elementos químicos que não se ligam, são os nossos gases nobres. Muito bem. Um raciocínio simples que existe em química e física está ligado a uma ideia de estabilidade. Normalmente, coisas que são consideradas estáveis ou mais estáveis tendem a permanecer da mesma forma. Coisas menos estáveis tendem a sofrer mudanças. Então, átomos isolados, eles tendem a se ligar. Então, tem a ideia de que se ele está isolado, ele não consegue ficar isolado por muito tempo, ele precisa se ligar a outro átomo. Então, nós imaginamos que isolado, um átomo normalmente não é estável. Só que, curiosamente, no caso dos gases nobres, eles são gases formados por átomos que ficam isolados, ou seja, que não se ligam. Então, uma boa ideia é a gente tentar entender o que os gases nobres têm, para que a gente possa tentar descobrir por que eles não precisam fazer ligações químicas, né? Eles são exceção lá dentre os elementos que nós temos na tabela periódica. Então, o que o gás nobre apresenta de particular? Muito bem, se nós dermos uma olhadinha, a gente vai perceber o seguinte. Observando a distribuição eletrônica, com exceção do átomo de hélio, que é um átomo que possui apenas 2 elétrons, e na sua primeira camada ela está completa com esses 2, todos os outros gases nobres apresentam 8 elétrons na sua camada de valência. Então, daí surgiu uma ideia. Bom, se todos os átomos precisam se ligar, gás nobre não precisa, gás nobre já possui alguma particularidade para que ele não precise fazer a ligação química. E essa particularidade é a presença de 8 elétrons na sua camada de valência. Então, o átomo, quando apresenta 8 elétrons nessa camada, não teria tendência de fazer ligação química. Muito bem. Então, se nós pegarmos lá o diagrama de Pauling e a gente fizer a distribuição eletrônica, nós vamos observar que átomos, né, com 8 elétrons são inertes, gases nobres. Agora, átomos que têm entre 1 e 7 elétrons possuem algumas tendências. Por exemplo,
Átomos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, eles tendem a ganhar elétrons, para que eles possam preencher a camada de valência e ela chegar em 8. Por exemplo, veja, se nós olharmos o átomo de cloro. O átomo de cloro ele tem 7 elétrons. Então a tendência dele é ganhar mais um elétron, se transforma num ânion, né, um íon negativo, e assim completa o seu octeto, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Átomos com 6 elétrons, como é o caso do oxigênio, tendem a receber 2 elétrons, veja, se tornou um ânion bivalente, com 2 cargas negativas. E o mesmo acontece com átomos com 5 elétrons, é o caso do átomo de nitrogênio. Por outro lado, átomos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência tendem a perder esses elétrons e ficar com a camada anterior completa. Se você observar aqui o átomo de sódio, ele possui apenas 1 elétron. E a gente nota que na natureza o sódio se apresenta como sódio mais, ou seja, na forma de cátion, de um íon positivo com uma carga positiva. Se eu tiver átomos com 2 elétrons na camada de valência, a tendência deles é perder esses 2 elétrons. É o caso do cálcio, que se torna um cátion bivalente. E com 3 elétrons, você observa aqui o alumínio, que tende a perder esses 3 elétrons e a sua camada anterior, a camada de valência, apresenta o octeto completo, ou seja, apresenta 8 elétrons. Átomos que têm 4 elétrons na camada de valência dependem um pouco da situação. Né? Carbono, por exemplo, tem uma tendência a receber elétrons. O chumbo, por sua vez, tem uma tendência a perder elétrons. Então aí vai existir um pouquinho de particularidade em relação a qual elemento que eu possuo, no caso dele apresentar, né, 4 elétrons. Bom, a regra do octeto estabelece então que os átomos teriam uma tendência a completar esses 8 elétrons na camada de valência. Então, o sódio, que tem uma distribuição eletrônica com 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na terceira camada, tende a perder esse elétron e sua última camada, que é a terceira, desaparece. E aí nós passamos a ter apenas a primeira e a segunda. E se você observar, a segunda camada tem 8 elétrons, ou seja, o octeto está completo. Então o sódio tende a perder esse elétron, se tornar sódio mais, e com isso, a sua segunda camada apresentar os 8 elétrons, e assim ele segue a regra do octeto. Se nós observarmos o átomo de cloro, ele tem uma distribuição onde ele possui 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 7 elétrons na terceira. Então o cloro ele apresenta uma tendência a ganhar um elétron, e ele completa a sua última camada e ela atinge 8 elétrons, então fica também com o seu octeto completo na camada de valência. Ligações químicas podem basicamente ocorrer de 3 formas. Nós temos 3 tipos de ligações químicas. A chamada ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Ligação iônica envolve íons, nós já falamos dos íons. Veja só, na ligação iônica, nós vamos ter uma interação elétrica entre cátions que são positivos, portanto, eram átomos que perderam elétron, estão com excesso de carga positiva, e ânions, que são átomos que ganharam elétron, e portanto estão com excesso de carga negativa. Então, eu vou ter uma carga positiva atraindo uma carga negativa. O exemplo é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, em que nós temos o sódio positivo, que é o nosso cátion, se aproximando do cloro negativo, que é o nosso ânion. Então, veja que interessante. Na formação do cloreto de sódio, que é o meu composto iônico, eu tenho um cristal, a gente chamamos de um retículo. O retículo é uma pequena rede, então eu tenho um retículo cristalino. Esses nossos íons eles vão se organizando. O átomo de sódio fica entre os átomos de cloro e vice-versa. Então as cargas positivas e negativas elas vão se cancelando, elas vão se neutralizando. O composto ele vai ser neutro. Isso significa que o total de cargas positivas será o total de cargas negativas. Toda vez que nós formos escrever a fórmula de um composto iônico, a gente vai sempre começar pelo cátion. Então, no caso, o sódio é positivo, eu represento o sódio em primeiro lugar, e o ânion aparece depois. Então, aqui eu tenho o cloreto de sódio. A proporção entre eles sempre vai ser aquela necessária
para que seja neutro. Como o sódio tem uma carga positiva e o cloro tem uma carga negativa, basta um de cada para que nós tenhamos o cancelamento dessas cargas. A gente não diz que existe uma molécula de cloreto de sódio, né? E sim um arranjo cristalino. O termo molécula é um termo que a gente vai guardar para um outro tipo de ligação, que é chamada ligação covalente. Os compostos iônicos, eles sempre vão ter que ser neutros. Então a gente vai ter que sempre imaginar uma proporção entre cátions e ânions para que essa neutralidade exista. Então uma regra prática é você observar a carga positiva do cátion e a carga negativa do ânion, e esses valores numéricos você cruzar. Essa é uma regrinha para a gente poder descobrir qual é o composto iônico que vai se formar entre determinado cátion com certa carga e determinado ânion com certa carga. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho alguns cátions, A, B e C, com carga mais 1, mais 2 e mais 3, e ânions X, Y, Z, com cargas menos 1, menos 2 e menos 3. Então, observe. Se eu for formar um composto entre A e X, A tem uma carga positiva e X uma carga negativa, basta um de cada, que a carga positiva se cancela com a carga negativa. Meu composto será X. Se eu tiver um composto formado entre A e Y, como A tem uma carga positiva e Y tem duas negativas, eu vou precisar de 2 do A, para que eu tenha um total de 2 cargas positivas, para que neutralize a carga negativa do Y. Então observe, pessoal, se eu quiser formar entre A e Z, como o A tem carga mais 1 e o nosso Z tem carga menos 3, para cancelar essas 3 cargas negativas do Z, eu preciso de 3 cátions A, por isso A3Z. Muito bem. Se eu quiser formar um composto entre o cátion B2+, e os ânions X-1, Y-2 e Z-3, observe, para cancelar as 2 cargas positivas do B, eu preciso ter 2 cargas negativas. Como cada X só tem uma carga negativa, eu preciso de 2 dele. Então, o composto que vai se formar entre B e X, aqui para cada B, eu preciso ter 2 do X. Entre B e Y, como os dois têm cargas iguais, só com sinais opostos, basta um cátion B e um ânion Y, que as cargas já vão se cancelar. 2 positivas vai se cancelar com 2 negativas. Muito bem. Se agora nós fizermos uma ligação entre B e Z, agora essa regrinha se torna muito interessante. Eu vou colocar a carga do B como índice do Z, então o 2 vai passar para cá, e a carga do nosso Z vai virar índice do B, ou seja, vai passar para cá. O que diz a regrinha? Você cruza a carga de um para ser índice do outro e faz o cruzamento. Muito bem, faz essa relaçãozinha melhor. Então, observando aqui, nós teremos o 2 passando para cá, Z2, o 3 passando para cá, B3, B3, Z2. Bom, se a gente observar agora o que pode se formar em composto iônico entre C, que possui 3 cargas positivas, e os ânions X, Y, Z, a gente vai perceber o seguinte. Para neutralizar as 3 cargas positivas do C, se eu for usar o ânion com carga menos 1, eu preciso de 3 ânions desse, o que vai me dar um total de 3 cargas negativas, que vão cancelar essas 3 cargas positivas. É o que eu tenho aqui. Para cada C, são necessários 3 ânions do X. Se nós formos achar a proporção entre o cátion C3+, e o ânion Y2-, eu vou poder usar essa regrinha, onde esse 2, que representa a carga do Y, vira índice do C, e esse 3, que é a nossa carga do C, vira índice do nosso Y. Então, eu vou passar a ter C2Y3, é o que nós temos aqui. E, por fim, o composto iônico formado entre o cátion com 3 cargas positivas e o ânion Z com 3 cargas negativas é 1 para 1. Porque, olha só, as 3 cargas positivas vão cancelar as 3 cargas negativas. Então, basta 1 do C para 1 do Z. Pessoal, muito obrigado por assistir a aula. Revejam os conceitos, façam os exercícios e bons estudos para todos.